Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um temporizador que, quando você clica aqui nesse botão, ele inicia a contagem regressiva a partir de 60 segundos, 1 minuto, né? Nós podemos reiniciar também a contagem do temporizador. E quando ele chega no final, ele é exibido um alerta dizendo que o tempo acabou. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos e nós vamos utilizar algumas bibliotecas nesse projeto. Uma delas será a biblioteca Tailwind CSS. Tailwind CSS é uma biblioteca que nos permite escrever estilos CSS de forma mais concisa. E a ideia da biblioteca Tailwind CSS é a seguinte: ao invés da gente criar arquivos CSS adicionais, ao invés da gente escrever o código CSS literalmente, nós vamos utilizar algumas classes que a biblioteca nos oferece. Por exemplo, nós temos a classe Flex para definir o modo de exibição igual a flexível. Nós temos a classe pt-4 para adicionar um padding no topo do elemento nível 4. Nós temos a classe TextCenter para centralizar um texto. Nós temos a classe Rotate90 para rotacionar um elemento em 90 graus. Portanto, o Tailwind vai nos oferecer um conjunto de classes, são muitas classes, muitas ferramentas que nós podemos utilizar para estilizar o nosso código sem sair dos arquivos HTML. No caso, você vai adicionar esses elementos, você vai adicionar essas classes aos elementos HTML e aí você não vai precisar criar um arquivo CSS extra. E eu recomendo que, caso vocês queiram, deem uma olhada aqui na documentação. Eu recomendo também que vocês traduzam o site para português, para que vocês entendam o que está escrito, caso vocês não falem inglês. E para a gente poder conectar essa biblioteca ao nosso projeto, nós temos que acessar esse site aqui, ó, cdn.tailwindcss.com. Se você acessar esse site, ele vai retornar todo o código da biblioteca Tailwind. No caso aqui, ele retorna a versão 3.4.17. Essa versão ela vai suprir as nossas necessidades, né? Aqui no site a gente vê que ele está na versão 4.1, é a versão mais atualizada, mas não tem problema utilizar a versão 3.4.17. Os fundamentos serão exatamente os mesmos. E vamos fazer isso então. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo temporizador. E abaixo do título eu vou criar uma tag link, definindo o tipo, ou melhor, eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src igual a esse endereço aqui, cdn.tailwindcss.com. Eu vou salvar esse arquivo. Vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar o endereço e vou acessar aqui no meu outro navegador. E aí, a gente não vê nada aqui ainda, mas olha que interessante. Se eu vim aqui no meu código e definir aqui na tag body a classe bg-gray-700, bg vem de background, tradução fundo, gray significa cinza, e 700 é simplesmente a tonalidade da cor. Então, essa classe aqui, bg-gray-700, é uma classe que vem da biblioteca Tailwind CSS e ela vai aplicar uma cor de fundo cinza na tonalidade 700. E aí, no caso,
A forma como as cores na biblioteca Tailwind CSS funcionam é a seguinte. As cores elas vão de uma tonalidade 50 até 900. E a partir do 100 são múltiplos de 100. Então tem 50. Deixa eu mostrar na prática. Eu vou salvar esse arquivo. E aí... 900 talvez. Isso aí, ó, 900 é esse cinza aqui, é um cinza bem escuro. Se eu colocar 800, vai ser um cinza mais claro. Se eu colocar 700, vai ser um cinza mais claro ainda. E, portanto, nós teremos diferentes tonalidades. E 50 também vale. E se eu remover, é quase imperceptível, mas ele vai voltar a ser branco. Exatamente. Portanto, nós vamos definir a cor de fundo igual a cor cinza, tonalidade 700. Ok. Modo de exibição, eu quero que seja flexível, portanto eu vou escrever aqui, ó, flex. Essa é outra classe do Tailwind, define display flex. Eu quero justificar o conteúdo em modo de exibição flexível como centro. Então eu vou escrever aqui, ó, justify center. E eu recomendo que vocês dêem uma olhada na documentação para vocês entenderem essas classes aqui. Você não precisa fazer isso durante a criação do projeto. Crie o projeto totalmente e aí depois no final, quando você já tiver terminado, você pode dar uma olhadinha na documentação. E a forma de fazer isso é bem simples. Eu vou voltar aqui no site do Tailwind. E se eu vim aqui, ó, se eu rolar para baixo, nós temos aqui, por exemplo... Se eu vim aqui, ó, se eu clicar nessa opção aqui de pesquisa e colocar aqui, ó, Flex, ele vai mostrar aqui, ou melhor, Display. É porque como eu ativei aqui a tradução, ele acaba traduzindo, né? Mas se eu desfazer aqui, ó, para a propriedade display, que é o modo de exibição, nós temos as seguintes classes, ó. Flex equivale a display flex. Block equivale a display block. No caso, são as regras, são as classes que nós utilizamos no HTML e as regras CSS correspondentes. Vamos pesquisar aqui para background color. Que é a cor de fundo. Nós temos aqui, ó, BG Black, vai definir a cor de fundo como sendo preta. BG White, define a cor de fundo como sendo branca. E aí, para as cores, nós temos as tonalidades. Por exemplo, vermelho, nós temos aqui do 50, 100, 200, vai até 950, na verdade. Eu achava que era só até 900. E nós temos laranja, orange, e temos várias cores que nós podemos utilizar. Ó, rosé. Temos aqui o gray, ó, que é o cinza que nós estamos utilizando. E, portanto, são muitas e muitas classes, são muitas ferramentas que nós podemos utilizar para escrever as nossas regras CSS de forma mais concisa. Eu vou definir align items. Quer ver? Align items. Alinhar os itens no modo de exibição flexível. Se eu definir a classe item center, isso vai aplicar a regra de estilo alinhar itens centro. Align item center. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, item center. Eu quero agora definir a altura do body. E aí, para isso, eu tenho aqui a propriedade height, que é a altura, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ou melhor, eu quero definir a altura mínima. Então vai ser min height. E aí nós temos essa classe aqui, ó. min-h-screen. A palavra screen, em inglês, significa tela. E a classe min-h-screen
screen define a altura mínima, mean height, igual a 100% da altura da tela do dispositivo do usuário. Portanto, eu vou definir aqui, ó, mean screen, altura mínima igual a tela. É assim que a gente lê isso. Portanto, as regras para o body são esses. Dentro do body, eu vou ter uma div com as classes bg, gray, 900. Vou definir o padding nível 16. E, portanto, nós vemos aqui agora a nossa div com a cor de fundo igual a esse cinza aqui e com o padding igual a nível 16. E se eu vim aqui, ó, para a gente checar exatamente a qual valor que esse nível 16 equivale, se eu não me engano, são múltiplos de 4. Múltiplos de 4 unidades de pixels, se eu não me engano. Se eu vim aqui, ó. Cadê? Aqui não mostra? Peraí. No caso aqui, se eu definir P traço e aí um número, number, no caso aqui é o 16, né? Nível 16. Vai equivaler a essa regra de estilo aqui, ó, padding, e aí ele vai calcular a variável spacing, que é uma variável definida pelo Tailwind. Spacing significa espaçamento. Então, na biblioteca Tailwind tem uma variável chamada spacing que define um valor base para espaçamento, seja para o padding, seja para a margem. E aí no caso, o cálculo é essa variável spacing vezes o número que a gente definiu, que é o 16. E se eu vim aqui, ó, vamos checar aqui. Eu abri aqui as ferramentas do desenvolvedor. Eu vou clicar aqui nesse botão para selecionar o elemento. E aí eu vejo o seguinte, ó. P16, P-16 equivale a padding com o valor 4 rem, que é igual a 64 pixels. No caso, 64 pixels, um rem. Se 4 rem é 64 pixels, um rem vai ser igual a 16 pixels, né? Esses cálculos, com o tempo, você vai se acostumando a entender. Se eu definir aqui 18, 18 não tem, vai ter 20. 20 tem, é um pouco maior. Se eu definir P24, vai ser um pouco maior, exatamente. Se eu definir 10, 10 tem, ok. 12, 12 também tem. 14, ok. 16, 18. Então, 18 não tem. A partir do 16 é múltiplos de 4. Então, tem 16, tem 20, tem 24, 28, 32. E, portanto, é assim que funciona essa biblioteca Tailwind. Com o tempo, você vai se acostumando a como ela funciona. Em seguida, eu vou definir a classe rounded-2xl. Rounded, em inglês, significa arredondado. E a classe rounded-2xl define a curvatura da borda como sendo tamanho extra largo nível 2. E aí, se eu salvar esse arquivo, nós vemos que a borda ela fica com esse arredondamento. Eu poderia definir, por exemplo, ao invés de extra largo nível 2, eu poderia definir somente como extra largo. E aí ela ficaria arredondada, mas menos arredondada do que no nível 2. Em seguida, eu vou definir a classe Shadow, que vai criar um sombreamento na caixa do elemento. É quase imperceptível, mas se eu remover aqui, ó, se eu definir o fundo como branco, e se eu tirar esse Shadow, é quase imperceptível, mas se eu definir aqui, ó, Shadow LG para uma sombra larga, ou extra larga,
Exatamente. E eu posso vir aqui, ó, se eu vir aqui e pesquisar Box Shadow, que é a propriedade que está sendo aplicada, eu tenho aqui, ó, Shadow, LG, Shadow MD. No caso, MD é de médio, SM é de pequeno, XS é de extra pequeno. Mas eu vou definir somente como Shadow. Em seguida, eu vou definir a classe WFull. W vem de width, que é largura, e full é de completo, ou 100%. Isso aqui vai definir largura, width, igual a 100%. Vou salvar. E aí ele acaba ocupando o 100% de largura do seu elemento pi. E se eu vim aqui, ó, na documentação do Tailwind e pesquisar o width, que é a largura, nós temos aqui, ó, nós temos aqui a documentação, ó. O width é W-full, W-full equivale a width 100%. Só que além de definir a largura igual a 100%, eu vou definir largura máxima escrevendo max-w-sm para definir a largura máxima igual a pequeno. SM vem da palavra small, que significa pequeno em inglês. Se eu salvar esse arquivo, nós vemos agora que ele fica um pouco limitado aqui. E se eu vim aqui, ó, e pesquisar max width, nós vemos que max width max-w-sm equivale a 24 rem, que é igual a 384 pixels. E se eu vim aqui, ó, abrir as ferramentas do desenvolvedor, nós vemos que de fato ele tem 384 pixels. Exatamente. Em seguida, eu vou definir dentro dessa div, eu vou criar um cabeçalho nível 1 com o texto temporizador. Vou definir as classes TextWhite, para que o texto fique branco, cor branca. TextCenter, para centralizar o texto. E text-4xl, para definir o tamanho do texto igual a extra largo nível 4. E aí, se eu salvar, ele fica com esse tamanho aqui. Em seguida, eu vou criar uma div abaixo dele. E deixa eu criar um comentário aqui só para documentar o meu código. Esse componente aqui vai ser equivalente ao círculo principal. E aí, nessa div, eu vou ter uma propriedade, eu vou ter um atributo id igual a gradiente. E terei as classes flex, item center, para alinhar os itens no centro, justify center, para definir a propriedade justify content igual a center. Vou definir largura igual a nível 60, altura igual a nível 60. Margem no eixo X eu quero automática. Margem no eixo Y eu quero nível 10. Curvatura da borda vai ser rounded. Full. Total, full significa completo. E no caso rounded full define border radius, que é a curvatura da borda, igual a 100%, se eu não me engano. Mas se eu não tenho certeza, eu posso checar na documentação. Vou vir aqui, ó,
Eu vou pesquisar border radius. Vamos ver. Aqui, ó. Rounded full equivale a border radius, e aí tem um cálculo aqui que é igual a infinito vezes um pixel, ou seja, vai ter uma curvatura infinita, ou seja, totalmente redondo. E eu quero o posicionamento relativo, portanto eu vou escrever aqui, ó, relative. Relative define a propriedade position igual a relativo. Vou salvar esse arquivo. E aí não aparece nada aqui ainda, né? Mas daqui a pouco nós vamos criar agora, na verdade. Apesar de nós estarmos utilizando a biblioteca Tailwind CSS, eu vou criar aqui um arquivo estilo.css, porque eu vou criar alguns estilos que serão bem específicos. Então, seria complicado da gente definir esses estilos utilizando o Tailwind CSS. E não tem problema, você pode combinar a utilização de arquivos CSS comuns com a biblioteca Tailwind. Não tem problema. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou definir aqui, ó, na raiz do projeto, eu quero uma variável chamada graus, que vai ser igual a 0 graus. 0 deg. Deg vem de degrees, que significa graus em inglês. Em seguida, eu vou definir uma classe chamada bggradiente igual a, e aí eu vou ter a propriedade background. Essa propriedade, para definir o valor dela, que é o fundo, né, eu vou chamar a função conic gradient. E aí eu vou definir os seguintes valores. Essa função conic gradient, ela vai receber quatro argumentos. O primeiro vai ser transparent, 0 deg, transparent, e aí eu vou usar a variável graus, white, e aí eu vou usar aqui a variável graus, e white 360 graus. Basicamente isso aqui vai criar um círculo. Vou salvar. E aí a gente não vê esses estilos sendo aplicados porque nós não conectamos ainda o arquivo estilo.css com o nosso arquivo HTML. Portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou criar uma tag link que vai ser igual a estilo.css e a relação vai ser stylesheet. Vou salvar. E aí nós não vemos essa classe aqui sendo aplicada, mas é porque nós não aplicamos ela ainda a um dos nossos elementos. Portanto, vamos fazer isso. Eu vou copiar aqui o nome bg-gradiente e eu vou colar ele aqui nessa div. Ó. Além das classes próprias da biblioteca Tailwind CSS, eu vou adicionar essa classe que nós acabamos de criar. E aí, quando eu salvar, nós veremos... nós não vemos ainda nada, mas é porque essa div ela não tem conteúdo, né? Se eu definir aqui um elemento parágrafo, que vai representar a hora do temporizador, vou definir aqui inicialmente como sendo 0. E aí, não tem nada ainda, peraí. Deixa eu ver se escrevi certo. BG gradiente, background, tá, a gente tem que criar os outros elementos e o nosso código JavaScript para a gente poder ver o círculo aqui. Portanto, vamos acabar de escrever os elementos. Eu vou criar aqui, estou criando a tag P, ela vai ter a propriedade id igual a tempo, vai ter as classes textBlue 200, posicionamento relativo,
tamanho do texto vai ser 5xl, extra largo nível 5, e z-index vai ser 10. Pesquisem essas classes aqui, caso vocês não entendam, e eu recomendo até mesmo que vocês utilizem o ChatGPT, porque às vezes pesquisar aqui na documentação é um pouco difícil, especialmente se você não tem costume. Mas você pode vir aqui, ó, copiar essas classes, vir aqui no ChatGPT e escrever: explique estas classes do Tailwind CSS, dois pontos, e colo aqui as classes, e ele vai me explicar o que cada classe faz. Portanto, nós temos aqui a explicação dessas classes nos oferecida pelo ChatGPT. Portanto, utilizem essa ferramenta para melhorar o seu entendimento do projeto. Em seguida, abaixo desse elemento P, eu vou criar uma div com as classes. Eu vou definir a largura igual ao cálculo de 100% da largura do seu elemento π menos 4 pixels. Além disso, eu quero aspect square. Eu não lembro exatamente o que essa classe aqui, aspect square, define. Portanto, eu vou pesquisar aqui no ChatGPT. Aspect square. A classe aspect square do Tailwind CSS serve para forçar um elemento a ter uma proporção 1:2.1, ou seja, altura igual a largura, formando um quadrado perfeito, independente do tamanho da tela. Perfeito. No caso, a palavra aspect significa aspecto, square significa quadrado. E aí, no caso, essa classe define a propriedade aspect ratio igual a 1/1, ou seja, para cada 1 de altura, 1 de largura. Em seguida, eu vou definir cor de fundo igual a cinza, nível 800, tonalidade 800. Vou definir rounded full para se tornar um círculo. Posicionamento absoluto. Ok? E inset. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica 2 pixels. No caso, essa classe inset, vamos pesquisar aqui. Inset traço 2 pixels. Vamos ver o que ela faz. A classe inset traço 2 pixels do Tailwind CSS controla a posição de um elemento usando as propriedades top, right, bottom e left ao mesmo tempo. Ok. Ou seja, essa classe aplica estes estilos aqui: distância do topo, da direita, de baixo e da esquerda igual a 2 pixels. Ou seja, o elemento é deslocado 2 pixels de cada lado em relação ao seu container posicionado. Ok? Basicamente vai centralizar aqui o ciclo. Em seguida, abaixo dessa div, eu vou criar outra div com as classes h-1/2. Isso aqui vai definir a altura igual a 50%, se eu não me engano. Vamos ver aqui na documentação. Se eu pesquisar aqui, ó, height, que é a altura, aí eu tenho aqui, ó. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui no ChatGPT. 1/2. Define a altura igual a 50%, exatamente. Além disso, nós teremos posicionamento absoluto, distância do topo igual a 0, ou seja, rente ao topo. E eu vou definir uma classe aqui chamada ponteiro. Essa classe ela não existe no Tailwind, nós vamos criar ela. Portanto, aqui no arquivo estilo, nós vamos criar uma classe chamada ponteiro. E aí eu vou definir aqui, ó,
transform origin. Origem do efeito de transformação vai ser a partir da parte de baixo do elemento e no centro. E a propriedade de transformação vai ser rotacionar um valor igual à variável graus. Nós não vemos isso aqui ainda aplicado, mas daqui a pouco, quando a gente começar a escrever o nosso código JavaScript, nós vamos ver isso aqui tendo efeito. Em seguida, dentro dessa div, eu terei um elemento span com as classes w-2, h-2, bg white vai definir a cor de fundo igual a branco, rounded full vai definir a curvatura da borda igual a um círculo perfeito, posicionamento vai ser absoluto, distância do topo vai ser igual a -1 e distância da esquerda vai ser igual a -1. E, portanto, agora nós temos aqui esse span aqui em cima. Ó. Em seguida, abaixo... deixa eu adicionar um comentário aqui. Esse componente aqui representa o ponteiro indicador. O ponteiro indicador do progresso do temporizador. E aí, embaixo aqui, ó, dessa div, muita atenção, é abaixo da div círculo principal. Eu vou criar uma div, que vai ser a div que vai representar os botões. Portanto, deixa eu adicionar um comentário aqui. E aí, dentro dessa div, nós teremos modo de exibição flexível, justificar conteúdo centro, espaçamento entre os elementos vai ser igual a 6. A palavra gap em inglês significa espaçamento ou distância. E aí vai ser uma distância entre os elementos filhos que vai ter aqui dentro, que serão os botões, né? Vai ser uma distância nível 6. E aí aqui dentro nós teremos um elemento botão com o id reiniciar e com as classes flex, justificar centro, item centro, largura nível 10, altura nível 10, cor de fundo vai ser azul, tonalidade 300 e curvatura da borda vai ser totalmente redonda. E aí, o texto que vai ser exibido aqui pelo botão vai ser um ícone que nós vamos acessar através da biblioteca fonte awesome. Portanto, eu vou copiar aqui da minha colinha e vou colar aqui na seção head esse código aqui, ó, que importa, que conecta a biblioteca fonte awesome com o nosso projeto. Portanto, agora aqui dentro do botão, eu vou criar um elemento i com as classes FAS espaço FA-refresh. E aí, quando eu salvar, nós veremos aqui o ícone de atualização, né, de reiniciar sendo exibido. Além desse botão, nós teremos um segundo botão com o id iniciar e com as classes flex, justificar centro, item centro, largura nível 10, altura nível 10, cor de fundo azul, tonalidade 300, curvatura da borda 100%. E nós teremos também
a propriedade group. Vamos ver o que essa propriedade faz. Group. A classe group do Tailwind CSS é uma classe utilitária de agrupamento para ativar estilos em elementos filhos quando o elemento pai é hovered, ou seja, quando o mouse é passado por cima, focused, quando o usuário clica no elemento, etc. Ela não aplica nenhum estilo visível diretamente. Em vez disso, serve como um marcador de estado para que você possa criar interações entre elementos pais e elementos filhos. Ideia principal. Ela permite usar modificadores de estado baseados no pai. Ah tá, no caso o elemento pai, vamos ver. O elemento pai do botão é essa div aqui. E aí, dependendo se o elemento pai receber algum tipo de ação, por exemplo, o usuário colocar o mouse em cima ou clicar, nós poderemos aplicar regras de estilos diretas aqui no botão. É isso o que a classe group faz, e essa classe group ela aplica estes estilos aqui, ó. Group hover, group focus, group active. Dentro do botão nós teremos o elemento i com as classes FAS e FA-play para criar um ícone de play, né? de iniciar o temporizador. E, portanto, no que se trata da estrutura do nosso aplicativo e das regras de estilo, é isso. Vamos agora criar o arquivo JavaScript que vai dar vida ao nosso projeto, né? Se eu clicar aqui nos botões, nada acontece ainda. Portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, primeiramente, eu preciso selecionar alguns elementos, né? Eu preciso selecionar o botão reiniciar, o botão iniciar, o elemento tempo, que é esse elemento aqui. E eu preciso selecionar a raiz do projeto, que é esse pseudo-elemento aqui, ó, root, para a gente poder definir a variável graus igual a valores variados para que o ponteiro do temporizador ele aumente ou diminua. Por exemplo, se eu definir aqui como 10, no momento está 0 graus, ou seja, ele fica aqui em cima. Se eu definir como 10, ele já fica aqui, ó. Se eu definir como 20, ele já fica maior. Se eu definir como 180, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Porque lembrando, uma volta completa é 360 graus. Metade, que é 180, vai ser aqui embaixo, ó. E aí se eu salvar, ele fica posicionado aqui embaixo. Portanto, vamos selecionar esses elementos. Aqui eu vou escrever document.querySelector. Vou selecionar o elemento com ID reiniciar. Vou definir como uma constante chamada botão reiniciar. Vou selecionar o elemento com o ID iniciar. Vou atribuir a uma constante chamada botão iniciar. Vou selecionar o pseudo-elemento raiz, root. Vou atribuir a uma constante chamada raiz. E por fim, vou selecionar o elemento com ID tempo. E vou atribuir a uma constante chamada elemento tempo. Portanto, selecionamos os elementos. Vamos agora definir algumas configurações iniciais para o nosso temporizador. Eu vou definir uma constante chamada tempo total, igual a 60, vai ser o tempo total do temporizador, vai ser igual a 60 segundos. Vou definir uma variável chamada rodando,
inicialmente definida como falsa, essa variável que vai definir se o temporizador está rodando ou não, se o temporizador está ativo ou não. Vou definir uma constante igual a segundos atuais, vai ser igual ao tempo total inicialmente, mas à medida que o tempo do temporizador for passando, segundos atuais vai sendo atualizado. E aí eu vou definir a propriedade inner text, texto interno, do elemento tempo vai ser igual a... Eu vou chamar uma função chamada formatar tempo, passando o tempo total como argumento. Essa função, formatar tempo, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou criar uma função chamada formatar tempo. Ela vai receber como argumento os segundos, né? Portanto eu vou chamar esse argumento de segundos. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Primeiramente, ela vai converter os segundos para minutos. Então eu vou escrever aqui, ó, math floor, a função floor da biblioteca math, da biblioteca de matemática, arredonda um número para o inteiro menor, para o inteiro de baixo. E aí eu vou definir aqui, ó, segundos dividido por 60, que 60 é o número total, 60 é o número de segundos em um minuto, né? E aí eu vou atribuir esse cálculo a uma constante chamada minutos. Em seguida, eu vou calcular quantos segundos faltam, independente dos minutos, né? No caso, por exemplo, se eu tiver... Se segundos aqui for 70, bem, 70 segundos é igual a 1 minuto e 10. 1 minuto e 10 segundos. E aí, para eu calcular esses 10 segundos, que devem ser exibidos aqui, ó, eu vou escrever o seguinte. Segundos, resto de divisão por 60, vai ser igual ao número de segundos que devem ser exibidos aqui, depois do cálculo dos minutos, né? E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada novos segundos. E por fim, essa função ela vai retornar o seguinte. Eu vou criar um template de string, e aí eu vou encaixar de forma dinâmica minutos, ponto. Vou converter para uma string, toString. Vou chamar a função padStart para poder formatar esse número com no mínimo 2 casas para formatar essa string. Com no mínimo 2 casas, com no mínimo 2 caracteres. E eu vou preencher essas casas com o algarismo 0. 2 pontos, porque o tempo aqui ele é separado por 2 pontos, né? E aí agora eu vou encaixar os segundos. E aí para os segundos eu vou fazer algo semelhante. Novos segundos. Vou converter para uma string. Vou chamar a função padStart para formatar com um mínimo total de dois caracteres. E eu vou preencher os caracteres com o algarismo 0. E aí se eu salvar, nós não vemos nada acontecendo, mas é porque nós não conectamos ainda o arquivo script.js com o arquivo HTML. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo HTML, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src igual a script.js. E aí quando eu salvar, nós veremos aqui, ó, que o temporizador tem um total de 1 minuto inicialmente, né, que é os 60 segundos. Se eu definir ali o tempo total, se eu definir tempo total igual a 120, então vai ser 2 minutos. Se eu definir igual a 130 segundos,
vai ser igual a 2 minutos e 10. Portanto, é assim que funciona. Vou deixar aqui em 2 minutos. Perfeito. Em seguida, eu vou criar uma estrutura de repetição em intervalo que vai chamar uma função a cada 1 segundo. No caso, o temporizador, ele vai diminuir 1 segundo a cada 1 segundo, né? Portanto, para fazer isso, eu vou criar uma estrutura de repetição em intervalo através da função setInterval, definir intervalo. A função ela vai chamar executar e ela vai ser executada a cada 1000 milésimos, ou seja, 1 segundo. E aí eu vou atribuir esse intervalo a uma constante chamada intervalo. Essa função executar, ela ainda não existe. Portanto, vamos criar ela. Aqui, eu vou criar uma função chamada executar. Essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai primeiramente criar uma estrutura condicional testando se estiver rodando, e aí eu vou testar aqui o valor da variável rodando, se é verdadeiro ou se é falso. Ou seja, se estiver rodando, se rodando for verdadeiro, eu vou definir segundos atuais, vou decrementar uma unidade. E aí eu vou testar o seguinte, se segundos atuais for menor ou igual a 0, significa que o temporizador chegou ao final. E aí, nesse caso, eu vou limpar o intervalo que foi criado. Para isso, eu vou utilizar o método clearInterval, passando como argumento o intervalo que nós criamos. E, depois de limpar o intervalo, nós vamos chamar uma função chamada reiniciar tudo. Essa função, reiniciar tudo, ela ainda não existe. Nós vamos criar ela daqui a pouco. Depois disso, eu vou definir o elemento tempo. Vou definir a propriedade innerText igual a formatar o tempo. E aí eu vou chamar a função formatar o tempo, passando segundos atuais. Para poder atualizar, né? Para poder atualizar o tempo na tela depois que segundos atuais foi decrementado em uma unidade. E aí, por fim, eu vou acessar a raiz, vou acessar a propriedade estilo, vou acessar o método setProperty para alterar o valor da variável graus e o valor que eu quero aplicar à variável graus vai ser igual a... E aí aqui eu vou chamar uma função chamada calcular graus. Essa função ela ainda não existe, portanto nós vamos criar ela. Temos que criar duas funções. A função reiniciar tudo, que vai reiniciar o temporizador depois que ele chega no fim, ou seja, vai interromper a contagem e vai definir aqui como sendo o valor inicial, né, de 2 minutos. E vamos definir também a função calcular graus. Vamos definir primeiro a função calcular graus, que ela é mais fácil. Aqui eu vou chamar uma função chamada calcular. Eu vou criar uma função chamada calcular graus. Essa função ela vai retornar um template de string que vai ser o seguinte. Eu vou encaixar aqui de forma dinâmica o seguinte cálculo. 360 menos, e aí entre parênteses, segundos atuais dividido pelo tempo total. E aí isso tudo vezes 360. Isso aqui vai calcular qual que deve ser o grau aqui do ponteiro, indicado aqui no círculo com 360 graus, né? Dependendo do avanço aqui do temporizador. E é esse cálculo aqui que nós utilizamos para calcular isso. Para fazer um mapeamento entre o tempo total e os segundos atuais
na extensão de 0 a 360 graus. Basicamente isso. E eu preciso definir aqui que é graus, porque é isso que a propriedade espera, né? É a unidade de medida degrees, que significa graus em inglês. Vou salvar. E aí, não tá acontecendo nada aqui, né? Mas é porque nós precisamos configurar esses botões aqui para dar partida. Mas a função calcular graus agora está pronta. Em seguida, o que vem em seguida? Bem, vamos definir agora a função reiniciar tudo, né? Function reiniciar tudo. Essa função ela vai fazer o seguinte, vai definir a variável rodando como sendo falsa. Vai acessar o botão iniciar e vai remover da sua lista de classes a classe BGGreen500. A classe BGGreen500 ela adiciona uma cor de fundo tonalidade 500. No caso, quando o botão iniciar ele for clicado, ele vai ficar verdinho aqui. Nós vamos aplicar essa classe aqui. Daqui a pouco nós vamos configurar os botões. Eu vou selecionar botão iniciar. Através do método querySelector, eu vou selecionar o elemento i, que é o elemento do ícone, né? Que é esse ícone, que é esse elemento aqui. E aí eu estou selecionando ele porque nós vamos remover da sua lista de classes a classe FLA-pos. Essa classe ela vai ser adicionada ao ícone quando o play for clicado. Se eu vim aqui ó, no código HTML e definir aqui ó, FA-pause, ele vai exibir o ícone de pausa. Quando a gente for configurar o botão, quando ele for clicado, nós vamos alterar de play para pausa. E aí, na hora de reiniciar tudo, nós precisamos remover a classe FA-pause e adicionar a classe play. Eu vou definir segundos atuais igual a tempo total. O elemento tempo, eu vou definir o texto interno igual a formatar o tempo passando o tempo total. E por fim, eu vou acessar a raiz e vou definir a propriedade, vou definir a variável graus igual a 0 graus, 0 degrees. E aí deixa eu comentar aqui alguma dessas linhas para você entender o que está sendo feito aqui. Ó. Essa linha aqui, ela pausa o cronômetro, pausa o temporizador. Essa linha aqui, ela remove a cor de ativo do botão iniciar. Esse bloco de código aqui volta o ícone para play. Essas duas linhas aqui restaura o tempo inicial. E por fim, essa aqui reseta o ângulo do marcador circular no CSS. Portanto, é isso que cada linha aqui faz. E a função, deixa eu comentá-la aqui também. Restaura todos os valores e o visual do temporizador. Perfeito. Nós temos aqui agora a explicação dessa função que cada coisa que faz. E aí, o que falta agora
é... Deixa eu comentar as outras linhas, as outras funções também. Essa função executar aqui, ó, ela faz o seguinte, ó. Primeiro, essa estrutura de condicional só executa o temporizador se estiver ativo. Aqui, esse bloco aqui, quando o tempo chega a 0 para o temporizador e reinicia. Essa linha aqui interrompe o intervalo. E essa aqui reinicia tudo. Atualiza o texto do tempo na tela. E essa linha aqui atualiza o ângulo da barra circular no CSS, que é o efeito visual, né? Perfeito. Na definição da função reiniciar tudo, eu escrevi o nome corretamente. Deixa eu voltar aqui. É reiniciar tudo. Perfeito. Portanto, agora as funções que nós precisamos, nós já temos. Falta agora configurar os botões. Portanto, aqui embaixo, eu vou selecionar botão, iniciar, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E quando esse evento for detectado, ele vai chamar esta função que vai fazer o seguinte. Vai definir rodando igual ao valor contrário de rodando. Se rodando for verdadeiro, ele vai se tornar negativo. Se rodando for verdadeiro, ele vai se tornar falso. Se for falso, vai se tornar verdadeiro. É isso o que o operador ponto de exclamação, que nós podemos traduzir como não, faz. Não true resulta em false. Não false resulta em true. Portanto, se a gente quer alternar o valor da variável rodando entre verdadeiro e falso, é assim que a gente faz. Em seguida, eu vou selecionar o botão iniciar, vou acessar a lista de classes e através do método toggle, eu vou alternar a classe bg-green-500. Isso vai fazer com que, se a classe estiver no elemento, ela vai ser removida. Se ela não estiver no elemento, ela vai ser adicionada. Além disso, eu vou selecionar no botão iniciar o elemento i, vou atribuir a uma constante chamada ícone. E aí essa constante, eu vou acessar a lista de classes e vou alternar as classes FA-play e vou alternar também a classe FA-pause, ou seja, essas duas linhas de código aqui vai fazer com que quando a classe FA-play que cria o ícone play vai alternar, ou seja, se existe, vai ser removida. É isso que o método toggle faz. E o mesmo será feito com a classe FA-pause. Só que, da forma como nós estamos definindo aqui o nosso elemento, que inicialmente tem a classe FA-play, essas duas linhas de código aqui, efetivamente, vão remover a classe play e adicionar a classe pause, ou o contrário, vai adicionar a classe play e remover a classe pause, dependendo de qual das duas classes existe aqui. Nunca vai ter as duas classes ao mesmo tempo, pois são ícones contrários, né? Eu vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu clicar aqui em play, nós vemos agora
o temporizador sendo... Nós vemos o temporizador contando, né? Se eu clicar em play novamente, vamos ver o que acontece. Ele pausa. Ele pausa exatamente onde ele está. A contagem pausa também, o ponteiro pausa e o ícone de play é exibido, né? E se eu clicar novamente, e repare aqui a cor verde sendo exibida aqui. Vamos configurar agora o botão reiniciar, né? Para fazer isso, eu vou escrever aqui, ó, botão reiniciar. Vou adicionar um detector de eventos. O evento vai ser o evento clique. E quando esse evento for detectado, eu quero chamar simplesmente a função reiniciar tudo. Vou salvar esse arquivo. E aí, se eu der play, ele vai iniciar a contagem. E se eu clicar no botão reiniciar, ele reinicia tudo. Ele só esqueceu de atualizar o botão play aqui, né? Não foi isso? Deixa eu carregar aqui. Se eu der play, vamos ver. Se eu der play, ele vai começar a contar. E aí, se eu clicar aqui em pause, ele era para aqui continuar exibindo o botão reiniciar e aqui mostrar o botão play, né? Deve ter algum erro, então, na função reiniciar tudo. Portanto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Função reiniciar tudo, nós estamos definindo rodando como sendo falso. Estamos selecionando o botão iniciar. E estamos removendo a classe BGGreen500. O nosso erro está aqui, ó. Não era para a gente selecionar o botão reiniciar. Era para a gente selecionar o botão iniciar e não o botão reiniciar. Portanto, eu vou selecionar o botão iniciar e é nele que eu vou remover ou adicionar as classes. E é nele que eu vou remover a classe do ícone de pausa e adicionar a classe do ícone play. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui em play, o temporizador ele vai começar a sua contagem. E se eu clicar aqui em reiniciar, ele vai reiniciar, mantendo o botão reiniciar na sua forma e reconfigurando o botão de play, assim como reiniciando a contagem do temporizador e reposicionando o ponteiro de indicação do progresso do temporizador. Portanto, esse é o nosso projeto. Vamos ver o que acontece quando ele chega no zero? Deixa eu definir aqui como 10 o tempo total. E aí, se eu clicar aqui, ele começa a contagem, né? E aí, quando ele chega no zero, ele pausa e reconfigura. Portanto, esse é o nosso projeto de temporizador. É um projeto muito bacana. Certamente é um projeto que vai se provar útil em projetos futuros que você for criando. E certamente os conceitos que nós aprendemos aqui certamente serão úteis em muitos projetos que você for criando. Vejo vocês no próximo tutorial. Pessoal, esse projeto está com um bug que eu não percebi até terminar de gravar o vídeo. Se você reparar, aqui no temporizador, no círculo aqui que indica o progresso, era para ter um anel aqui, né, indicando a progressão. E esse bug está aqui, ó. Na definição da classe BGGradiente, eu adicionei uma vírgula a mais. Portanto, se a gente remover essa vírgula aqui, ó, depois do 360 e salvar o arquivo, nós teremos aqui o nosso círculo que indica a progressão total. E quando a gente der play, nós veremos a progressão junto com o ponteiro indicando o progresso do nosso
temporizador. E se eu alterar aqui para 60 segundos, nós veremos de forma ainda melhor essa progressão do ponteiro. Portanto, corrijam aí no seu código esse erro. Não pode ter essa vírgula aqui. E dessa forma, o seu código ele vai funcionar como esperado.